O ser humano vive por ignorância de si, ou por ignorância daquilo que ele é. Ele vive num mundo de aflição, de confusão, de constante. Ele está à procura de se encontrar alguma coisa estável em alguém estável, que é a experiência, e o próprio pensamento é uma experiência também, que ele começa e acaba, ele está sendo visto. Como é que eu sei do pensamento? Através da percepção dele, o sentido que faz com que eu saiba do pensamento é a percepção do pensamento. Então, eu estou percepcionando o teu pensamento, é uma experiência que começa e acaba. Ele está condicionado ao que eu aprendi. O pensamento é a fonte de informação e não a fonte da sabedoria. É a fonte de informação. Daquilo que nós aprendemos é informação. E nós ficamos sabendo de informação e não a fonte da sabedoria. Aí está o sofrimento do ser humano. É que o ser humano está a ir buscar a sabedoria na informação. Portanto, o que ele aprendeu é aquilo que ele vai saber aqui dentro. Não vai conseguir saber mais. Portanto, ele está sujeito ao que aprende, ele está sujeito ao meio envolvente e àquilo que ele vai aprendendo. Não é? E a sabedoria não é isso. Aquilo que eu sou e o saber da existência não é isso. Ele não é confuso. É bem quieto, é bem pacífico. E é estável. Por exemplo, eu sei que existo. Como é que eu sei que existo? Eu preciso de alguma informação para saber que existo? Não, ninguém precisa de informação nenhuma. Não é com nenhum dos sentidos que eu sei que existo. Muita gente diz, como é que você sabe que existe? Eu sei que existe porque eu vejo as coisas. Não, você sabe que as coisas existem. Vendo as coisas, você sabe que elas existem. Eu sei que existe porque eu sinto. Não, você sabe das sensações que você está tendo. Ora, você, se não sentir nada, você não sabe que existe. Eu costumo dar este exemplo. Eu fui operado e deram uma injeção e ela disse-me, você vai deixar de sentir o corpo. E eu realmente, quando mal entrou a injeção, eu deixei de sentir o corpo. Desapareceu a sensação do corpo. Ela sumiu completamente. E eu sabia que existia. E quando nós fazíamos a operação com uma anestesia, aquela que é na coluna, como é que se chama? Esqueci-me agora do nome. Com essa anestesia, nós estamos conscientes, estamos dormindo, estamos conscientes, mas não sentimos nada. Nós estamos conscientes, mas não sentimos nada. E eu sei que existo. Se perguntarem se eu existo, eu sei que existo. Se eu fechar os olhos, eu sei que existo. Agora, mas o que eu sei com a visão é que existem as coisas que eu vejo. Agora, como é que eu sei que existe? Porque sei, não é uma informação, é a sabedoria. É isso que é. A sabedoria. Eu existo, eu sei que existo. Essa é a sabedoria. É isto que nós somos, a existência. O saber que existimos. Quando nós percebemos isso e vivemos a partir daqui, não quer dizer que a gente deixe de viver as experiências. De jeito nenhum, não é possível. O simples facto de estar sentado de olho fechado é uma experiência. Eu estou experimentando isso. Portanto, nós não deixamos de viver as experiências. Nós trabalhamos, nós tratamos de uma série da vida prática, tratamos de tudo na vida prática, mas vivenciamos a experiência. Nós estamos conscientes da experiência. E não a experiência que está consciente de nós. É ao contrário. É precisamente ao contrário, não é? Portanto, o ser humano vive acreditando que a informação é sabedoria. E, portanto, ele busca na experiência a informação que ele necessita para viver. Portanto, o ser humano vive na tentativa constante de encontrar alguma coisa na informação. Que a informação lhe traga a alegria, a felicidade, a noção de que ele é, o reforçar daquilo que ele é, que é isso que nós estamos constantemente a fazer, que é o maior investimento do ser humano é na imagem de si. Nós estamos constantemente a tentar reforçar a imagem de nós, constantemente a reforçar e a reforçar e a reforçar a imagem de nós. Porquê? Porque nós temos uma necessidade extrema
de estabilizar a imagem de nós. Onde é que ela é criada? A imagem de mim é no pensamento. Tudo aquilo que eu sei e todo o meu dia-a-dia, ele é articulado com o pensamento. Então, o que é? O pensamento o que é? É instável, ele é uma experiência, ele é uma instável. Então a noção de mim passa a ser uma experiência. E eu passo a ser uma experiência. Eu passo a ser uma experiência e passo a começar a querer entender tudo numa experiência, que é o pensamento. Mas o pensamento é instável. E eu vou buscar a minha noção de ser à experiência. Eu sou João, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou peão, eu sou empregado de escritório, eu sou seja o que for. É isso que eu vou dizer, eu sou isto. Não, eu estou desempenhando esse papel, eu sou isto. Então eu tento ser bom, porque é isso que nós tentamos sempre acrescentar-nos, para estabilizar uma coisa que é instável. Nós temos de estar sempre a acrescentar-nos, porque o ego está sempre a acrescentar, porque se ele desacrescenta, nós sentimos mal. E essa é a origem do sofrimento, é a tentativa constante de estabilizar, encontrar a noção de ser na experiência. Isso provoca imenso sofrimento. Então, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? O ser humano vive aqui, vive na confusão, constantemente a tentar estabilizar uma coisa que é confusa, a tentar criar uma certa quietude em algo cuja natureza é um movimento. Não é permanente, é impermanente. A experiência começa e acaba, começa e acaba. O pensamento começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. Agora está tudo bem, depois já não está, depois que eu estou sempre em risco. Porque posso perder o emprego, pode-me acontecer isto, a minha relação pode acabar, os meus amigos, não sei o quê, a minha família, não sei o que mais, o meu pai vai morrer, a minha mãe vai morrer, o meu filho, não sei o quê, e aquilo e aquilo outro. Nós estamos constantemente à procura, a ver de onde é que vem a pancada, não é? Não vem de lado nenhum. Quando nós percebemos a existência como ela é, quando nós percebemos que o movimento está à parte de mim, o ser humano tenta estabilizar, porque eu vivo no meio do movimento. Quando nós percebemos que o movimento está ali, mas eu estou consciente dele, e o que é eu? É um não movimento. O que é eu? É não forma. Eu não estou mais sujeito ao movimento, eu não estou mais sujeito à forma, eu não encontro a noção de mim aí. O que é que eu sou? Eu sou a existência e eu estou consciente dela. Eu estou consciente de mim, estou. É impossível não estar consciente de mim, porque eu sou isto. Agora, o que é que eu sou? Eu sou João, sou o pai de 3 filhos, sou o quarto filho de 9 filhos, sou isto, sou aquilo, sou aquilo outro, parará, 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 sou português, sou isto, sou aquilo, sou aquilo outro. Eu estou a buscar a minha noção de ser na experiência. A experiência é instável. Ela é extremamente instável, então eu procuro estabilizá-la. Ela é impermanente, eu procuro ter permanência nela e não consigo ter, é impossível. Ora, a ideia não é mudar a experiência. A ideia não é ter experiências agradáveis. A ideia é perceber que eu não sou isso. E isso deixar de nos afetar. Nós só conseguimos fazer isso. Nós só conseguimos perceber que é tudo. O ser humano não conhece a paz interior. Não conhece, vive como se isto não existisse. Ninguém conhece isto. Quando eu lembro-me que estava uma vez a almoçar estava em casa de um casal de seguidores e estava o pai dele. Estávamos à mesa a conversar e o pai dele estava dizendo que nós estávamos a falar, ele perguntou-me o que é que eu fazia, eu comecei a explicar e estava explicando o que é que realmente, o que é que nós fazíamos, o que é que eu fazia, o que era isto, o que era todo o trabalho interior. E estava-lhe a explicar isso e ele estava mas, a perguntar, mas é impossível o ser humano ser feliz. A felicidade não existe. A felicidade permanente não existe. Nós temos momentos felizes e temos momentos infelizes, temos muitos momentos de dor, de sofrimento. É impossível a felicidade permanente. Senão, você, naturalmente, você é a felicidade permanente e a alegria permanente. Eu disse, é impossível. Disse, mas é assim que eu vivo. Ele conhecia-me. Ele disse, é assim que eu vivo, então acha que eu estou mentindo? Ele, não é isso que eu estou dizendo. Então, é possível. Agora, você não o conhece. Você não o conhece porque você está buscando constantemente na experiência. Mas não é normal. Nós temos experiência, é normal, mas não se busca lá. Deixe acontecer naturalmente e não tente encontrar nada lá, porque senão você vai encontrar. Olá, Gilvana. Boa noite. Senão você vai encontrar
O que é que você vai encontrar? Movimento, porque ela move. Então você vai buscar a noção de ser lá, ela fica assim. Porque às vezes é de uma maneira, às vezes. Mas a vida às vezes, ela não, ela traz-nos momentos de dor e de sofrimento. Não, isso não é vida, isso é experiência. Mas a vida não é isso. A vida é o que você é. E isso é estável, é permanente. Isso é uma quietude permanente. E é aí que todo o ser humano e toda a consciência que está manifesta na forma e a que não está manifesta na forma, que ainda não está, é aí que ela toda vai chegar. Porque é este o processo que ela está tendo. E ela sofre, ela sente esta sensação, porque a experiência provoca-lhe uma sensação. E ela briga com a sensação e não a quer ter, e briga. Em vez de a sentir e deixar ir embora, não, briga. Quando briga, ela mantém-na no tempo. Então diz que está sofrendo. Porque é dor mantida no tempo. Mas a experiência para mim é desagradável também, disse-lhe eu. Às vezes é. Às vezes é agradável, às vezes é desagradável. Mas isso não tem nada a ver comigo, nem tem a ver com a paz interior. Mas é impossível, nós estamos a viver, estamos a ter estamos a passar por um momento de tristeza ou de dor ou o quê, e temos paz. Eu não tenho a paz. Eu sou a paz. A paz é permanente em nós. Basta acessar a ela. E quando se acessa a esta dimensão, você percebe a paz permanente em si. Mas não é a paz que você está habituado. Não é isso. Nem é a felicidade que você está habituado. Não é isso. É para além disso. Mas o ser humano não conhece. Será que isso existe? Claro, não conhece. Não conhece, não é? Não conhece. Como é que nós chegamos aqui? Primeiro, é necessário estar pronto, não é? São aqui cerca de 15% da humanidade aqui neste planeta e nesta situação em que nós estamos, cerca de 15% está pronto para isto e percebe isto. Cerca de 15% percebe isto. Consegue chegar aqui. Mas como é que eu chego aqui? Eu não procuro a paz. Eu simplesmente tiro a atenção de tudo aquilo que me preocupa, que me põe a pensar, que me faz correr atrás. Eu tiro a atenção disso. Então eu vou percebendo uma quietude aqui dentro. Até começo a perceber a paz. As pessoas dizem, mas eu não corro atrás, eu não trabalho. Mas você não precisa de correr atrás para trabalhar. O impulso ele é espontâneo. Eu não estou preocupado se vou ter fome ou se vou ter sede. Eu vou ter sede e vou ter fome. E vou comer e vou beber. Eu não estou preocupado se vou ter sono ou não. Eu sei que eu vou ter sono. E vou chegar numa hora e vou dormir. Eu não preciso de pensar. Não é por eu pensar que as coisas acontecem. As coisas acontecem naturalmente. Eu não preciso de pensar para trabalhar. Eu não preciso de pensar para as coisas acontecerem. Eu não preciso disso. Eu basta existir. Existo. E as coisas acontecem. Porque a fome, o que é? É uma sensação. O corpo necessita de comer. É uma necessidade do corpo, claro. Eu faço alguma coisa para que isso aconteça? Não. O que é que eu faço para a circulação acontecer? Ou a respiração, ou a digestão, ou toda a troca gasosa e de elementos químicos que existem entre as células e o sangue, tudo isso. O que é que eu faço para isso acontecer? Entre o sangue e tudo, nos rins, em todo o lado. O que é que eu faço para acontecer? O que é que eu faço para acontecer a digestão? Nada. Eu não faço nada. Porque isso... O que é que eu faço para ter sono? Nada. O que é que eu faço para de repente me lembrar que tenho que fazer alguma coisa? Nada. Eu tenho um impulso. Eu isso percebo o impulso. Eu não faço nada para que ele aconteça. Eu escrevi uma coisa, e escrevi no grupo, acho que escrevi no grupo. Escrevi. Sejam como a fonte, ou percebam a fonte, ou sejam como a fonte, que só sabe que a água jorra quando ela jorra. E o caminho que ela percorre até jorrar não é da responsabilidade dela, não é pela vontade dela que isso acontece. A água está livre, só quando jorra é que a fonte sabe dela. Nós também. Só quando o pensamento acontece é que eu sei dele. Só quando a ação acontece. Quando é que eu sei das coisas? Toda a ação, eu não deixei de me preocupar. Eu não tenho preocupações. Eu não tenho.
aquela situação, ai, o que é que vai acontecer? Ai, que eu tenho que fazer assim, ai, com isto, ai, com aquilo. Eu não tenho isso. E a ação acontece, eu trabalho, faço coisas, faço todos os dias chá de sangue, não fiz ontem, porque ontem estava de rastros, cansadíssimo. Ontem tive exames para fazer. Mas o que é que eu faço? Nada. O que é que eu faço para aparecer um pensamento? Nada. Eu de manhã acordo e sei que tenho coisas para fazer e faço. Eu não fico, eu tenho que fazer isto, meu Deus, vou fazer aquilo, meu Deus. Não tenho isso, ninguém tem isso. É neste relaxe, no estado natural do ser humano, felicidade, alegria. É um relaxe interior. É o fim da preocupação. É um relaxe interior. Eu sei que tudo acontece. Eu vou ter um impulso para fazer as coisas. Porquê? Porque a existência é assim. Ele não depende de mim, nunca dependeu de mim. Nós é que acreditamos, temos que nos preocupar para as coisas acontecerem. Porquê? Porque o medo e a preocupação dão-nos uma sensação de controle. E não há controle nenhum. Nós não controlamos nada. Nós só sabemos o que acontece. Então vamos fluindo com o que acontece. Eu, quando comecei este caminho, quando eu percebi isto, eu percebi é isto mesmo. É isto que eu quero. Eu estou farto de sofrer, estou cansado de sofrer. E é por aqui. Depois, quando comecei a entrar, houve alturas em que eu disse, e se eu olhar muito para este apego que eu tenho com os meus filhos, eu vou deixar de gostar deles. Eu disse, meu Deus, eu vou deixar de gostar deles, porque eu vou deixar de me interessar por eles. E eu fiquei assim. E depois, em relação ao trabalho, em relação a tudo, eu disse, quer dizer, eu vou olhar para isto, o que é que vai acontecer? Eu não vou fazer nada? Vou ficar sem fazer nada? Vou ficar... Sabe? Esse pensamento veio. Eu não me importei, olhei para ele, deixei ir embora o pensamento, continuei, e o que é certo é que reconheci, tive reconhecimento daquilo que eu sou, enraizei e continuo enraizando, e eu percebo. Eu gosto muito dos meus filhos. É muito diferente. Agora é diferente, eu agora gosto mesmo deles. Eu sinto muito amor por eles. Mas na altura não, na altura sentia uma prisão. E agora não. Eu gosto deles. Falo bastante com eles. E eu percebi, é disparate, eu rio-me. É disparate, eu ia deixar de gostar deles. Como? Eu ia deixar de trabalhar porque tudo é muito mais harmonioso. Não há medo. Nós achamos que se não tivermos medo, que vamos fazer a asneira, vamos fazer tudo errado. É precisamente ao contrário. O fluxo da existência é incrível. É impressionante. É o que fala à bastância da existência. Porquê? Porque o que me trava é precisamente o medo. É precisamente o medo. O que me trava é precisamente o medo. É isso que me trava. O medo e a preocupação. Isto, aquilo, aquilo. Não, relaxe. É um relaxo interior. Tem que sair desta confusão. Sair desta confusão, nós percebemos. Estou sendo aquilo que eu sou. Então, a existência deixa de ser em confusão. Ela passa a ser em harmonia. Passa a ser em plenitude. E nós percebemos uma paz permanente connosco. É isto. Agora, como é que se chega lá? Porque essa é a minha grande pergunta quando eu fazia terapia, que eu fiz 10 anos de terapia, 7 com psiquiatras, foi uma loucura, não chegava a lado nenhum. Eu lembro que uma das vezes, quando comecei já a chegar ao fim, a dizer, não é isto. Não é? Várias vezes, aliás, parei várias vezes e comecei, e depois parei, e comecei. Cheguei a estar quase um ano parado, mas depois voltei outra vez, e depois parei, e depois voltei. Foi sempre uma confusão. Conheci imensos psicólogos. E eu, um dia, perguntei a está a ver, doutor, eu estou-lhe a pagar para me vir dizer aquilo que eu sei. Eu já sei que eu tenho que fazer isto, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo. Eu já sei isso. Eu sei que eu não tenho que me preocupar com isto, não tenho que me preocupar com aquilo, não tenho que me preocupar com aquilo. Eu sei isso, doutor. Mas como é que eu faço isso? Não é para você me dar a dizer que eu tenho que fazer de outro jeito que eu vou fazer. Porque isso eu sei. Como é que eu faço isso? Eu, não, você sabe que isto é para a técnica do copo cheio. Tanto fala nisso que ele transborda. Transborda, mas fica cheio de água. Ele só transborda. Como é que eu faço isto? Quem é que está? E o Rio de Janeiro é muito bonito.
é assim, é assado, e mais isto, e tem aquilo, e tem aquilo outro, e tem isto, e tem aquilo, e tem aquilo outro. Eu queria uma ideia do Rio de Janeiro. Como é que eu chego lá? Isso não sei. Mas chegar é muito bonito. Mas como é que eu vou para lá? Isso não sei. Então, mais do que falar do ser, eu tenho visto muita coisa a falar do ser, e o ser é isto, o ser é aquilo, o ser é aquilo, e nós, neste estado, não sei o quê, porque no ego isto, e no ego aquilo, e temos que largar isto, e temos que deixar, não siga este pensamento, não faça isso aí eu sei isso, eu não preciso pagar a ninguém para me dizer aquilo que eu, que eu já sei, eu não preciso de ir ao Facebook, ao Instagram, e ao YouTube, e quer ver coisas que eu já sei, eu quero é que me digam assim, como é que eu saio disto? Que é disso que está falando. Como é que eu saio disto? É isso. O busilis da questão é esse. Como é que eu saio disto? É muito bom falar do ser. É muito bom explicar o processo. É muito bom explicar, porque nós, quando estamos olhando, de repente, eu já entendi o que é que o João quer dizer, é isto que eu quero dizer. Agora eu estou entendendo o que muitas vezes acontece, João, e você falou milhares de vezes isso. Com o Careca de falar nisto. Eu ouvi, mas eu não entendia. E de repente fez luz. Você falou e eu entendi, é isto. É isto que eu estava querendo dizer. E é isso, exatamente, que eu vou fazer. Eu entendi, é isto. Entendeu? Quando nós começamos a entender, quando começamos a perceber isto, no princípio é muito confuso. Porquê? Porque nós estamos completamente ligados no pensamento. Nós acreditamos que a existência acontece fora para dentro. Ou seja, que é fora que me cria este movimento. Ou seja, é fora que me condiciona. Se a experiência for uma, eu não sofro. Se for outra, eu sofro. É isto que nós acreditamos. Estamos habituados ao movimento da experiência em que nós vivemos. Porque nós achamos que nós somos isto, os outros são isto, o mundo é isto, mas achamos que deve ser assim, que eu devo ser assim, que os outros devem ser assim, que o mundo deve ser assim. Ou seja, isto é assim e deve ser assim. E é isto que está acontecendo, é isto que acontece. É esta a briga do ser humano. Isto é assim, deve ser assim, é tudo assim, deve ser assim. E como é este movimento que o ser humano está constantemente a tentar mudar o que acontece. Não se consegue mudar o que acontece. O que acontece, ele acontece porque há fatores que façam com que isso aconteça. Não é? Portanto, toda a ação que sai, seja de que forma for, na forma, em toda a forma que está, toda a consciência que está na forma, toda a ação que sai, ela sai sempre condicionada à defesa, ou então reconheceu o ser e está muito quieto, enraizou e está muito quieto, senão ela está sempre sujeita à, à defesa da sobrevivência do corpo e da espécie. Ela está sempre sujeita a isso, sempre. Sempre. E, portanto, nós sentimos sempre uma agressividade. Porquê? Porque está sempre em risco. O meu corpo e a espécie está sempre em risco. Então nós estamos constantemente em risco. Então nós estamos à procura sempre da experiência que eu classifico boa e não a que eu classifico má. Eu não quero a experiência má, fujo dela e vou atrás da experiência boa. Mas isso é impossível acontecer, porque a experiência acontece. Eu é que digo que ela é boa ou má. Porque há pessoas que dizem que ela é má, outros dizem que é boa, outros dizem que é isto, outros dizem que é aquilo, em função da sensação que provoca a cada um. Porque a única coisa que nós sabemos é a vibração, ou seja, é a sensação que a experiência nos provoca. Porque é isso a que nós estamos expostos. A consciência está exposta está numa existência sensorial, sensitiva. Ou seja, a experiência provoca-lhe uma sensação. E é por isso que eu digo que gosto ou não gosto, que ela é boa ou má. É por causa da sensação que provoca. Há pessoas que adoram a adrenalina, por exemplo, de esportes radicais. Eu não gosto da adrenalina, não gosto de esportes radicais. Já ter praticado esportes de alguma forma duro, mas não são desportos radicais de adrenalina. Pessoas que saltam de paraquedas e fazem coisas. Eu não consigo, não gosto da adrenalina a esse ponto. Eu tinha amigos que dirigiam moto bastante bem, até entraram em provas de moto. Eu dirigia moto e não dirigia mal, e carro. Agora, eu não gosto da velocidade excessiva, não consigo, não gosto da adrenalina a esse ponto. E há pessoas que gostam. Né? Depois tem a ver com cada um classifica a experiência em função da sensação que lhe provoca. Sim. É isso que nós classificamos boa ou má. É evidente
Quando isso acontece, a sensação é boa, a sensação é má, eu quero esta, aquela não, eu estou a acreditar que a existência acontece de fora para dentro. Ou seja, eu estou condicionado e chamo aquilo a vida, a minha vida, e digo, a minha vida é boa, a minha vida é má. Como gente me diz, ai, ele tem uma vida tão boa, ai, ela tem uma vida tão boa, ai, a vida dele é tão isto, ai, a vida dele é aquilo, ai, a vida dele... Ora bem, não é a vida dele, são as experiências que ele está tendo. É a condição de vida dessa pessoa, que é essa, não é? E não a vida em si. A vida é uma outra coisa, não é? E não isso, não é? É condição de vida, não é? O que é a vida é o que eu percebo quando vira a atenção para dentro. Então, de repente, aparece-nos alguém que nos diz, mas a vida não acontece de fora para dentro. Você que está querendo isso. Porque a experiência ela nunca vai mudar. Você pode não sofrer com ela. Eu preciso, mas como é que isso é possível? É simples. Juliana, e nós só sabemos quando apenas somos sem procurar. É exatamente isso. É exatamente isso, Juliana. Quando nós somos sem procurar nada. Quando nós somos, porque estamos conscientes que somos. Porque sabemos que somos. Mas não é uma história. É eu sei que existo porque eu estou existindo. Eu estou consciente da existência em si. E não da história. Eu acredito que a história é a existência. Não. Essa é a experiência. A existência é o conhecimento da história. É o conhecimento da experiência. Porque se há experiência, alguém está experimentando. Quem está experimentando? Eu. Então, eu experimento, eu não posso. E eu, João, pai de 3 filhos, irmão, de uma família de 9 filhos, com isto, com aquilo, com aquilo, estudou isto, aquilo, aquilo, não sei o quê. Isso não é o conhecimento, isso é o que é conhecido. Isso é a experiência. Isso é o que está sendo conhecido. Agora, a consciência, a presença, o saber existe, estou aqui. Isso não é a experiência. Isso não é o que está sendo conhecido. É o que eu estou sendo. É o que eu estou sendo. A diferença é essa. Agora, isto é algo que as pessoas não conhecem. E quando elas conhecem isto, tudo se torna muito diferente. Certo? Quando elas conhecem isto, se torna muito diferente. Quando nós percebemos, como você me falou hoje, que a presença começa a ficar forte, consciência, você começa a ficar consciente, começa a ficar consciente de si, a presença começa-se a manter, é isso, exatamente, você está consciente de si. Sabe na experiência? Sabe, mas sabe que eu existo. Não busca a noção de si lá. Certo? Ora, eu sou o conhecimento em si da experiência. Ela acontece. Como é que eu sei que ela acontece? Porque eu estou consciente dela, porque eu vejo-a com o quê? Com os sentidos. Com algum dos sentidos, inclusive com o sexto sentido, que é a percepção do pensamento. Porque o pensamento é uma experiência. Eu posso não pensar, estou quieto, eu quando estou em sono profundo não estou pensando. Eu existo. Mas eu não estou pensando. Eu existo. Eu quando quero, paro. Eu não estou pensando em nada. E a noção de ser está aqui. A existência está aqui, não é noção. O senso de existência está aqui. A existência está aqui, eu estou existindo. Eu estou consciente de mim. A atenção fica, você sabe, Juliana, a atenção fica de tal forma que repousada, a atenção repousa, que nem o corpo você percebe. E você sabe isso. E você sabe a existência. Está aqui. Agora, é uma alegria interior. Claro que não estamos assim o dia todo. Porque a gente trabalha, faz coisas, levanta-se da cama, tem que ir trabalhar, tem que ir fazer isto, tem que fazer... Agora, não encontra nada aí. Percebe que isso é a vida prática. Quando tenta encontrar alguma coisa aí, sofre. Sofre que não consegue encontrar. Aquilo não lhe traz nada, percebe? Entendeu? Falamos já. Está bem, Carol? Essa é a, é aqui que nós vamos chegar. É este conhecimento, eu sou, existo. Agora, como é que eu tenho que tirar a atenção? Ou seja, eu tenho que perder a crença de que eu sou isto, para perceber aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou está cobertado, isto está coberto, a atenção aqui, a coberta-me isto aqui que eu sou. Eu tenho que acessar a isto aqui, através da mudança de dimensão energética. Quando a dimensão energética começa a ficar sutil, eu percebo isto aqui.
sendo isto. Uma alegria interior incrível. Agora, como é que eu faço isso? Através da investigação deste eu, é a história de mim. Enquanto que eu acreditar nele, enquanto que eu o tomar como verdadeiro, eu vou correr atrás dele. Enquanto que eu tomar como verdadeiro, eu vou correr atrás dele. Eu tomo como verdadeiro, vou correr atrás dele. Corro atrás dele, porque eu tomo como verdadeiro. Ora, eu vou querer estabilizá-lo, eu vou querer. Porque nós pensamos porquê? Porque temos dor, então pensamos para encontrar uma solução para a dor e para criar um cenário onde eu não tenha dor. Ou então, porque nós temos crenças e queremos estabilizar as crenças, a crença de eu, o eu, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito que os outros são, que deve ser, o que tudo deve ser, para eu ser feliz ou minimamente não sofrer. Ou então, por hábito, estamos habituados a pensar, porque nós acreditamos que se pensarmos não sofremos, se pensarmos distraímos. É esta o que faz nós pensarmos e nós acreditarmos que temos que mudar a situação através do pensamento, que o pensamento é a fonte da sabedoria, não é? Era a fonte de conhecimento só. Conhecimento adquirido, ou seja, ela é a fonte da informação só, e não a fonte da sabedoria. Porque eu sei do pensamento, a sabedoria sou eu. Porque eu sei precisamente do pensamento. E o pensamento não me traz a informação de mim. Quando traz a informação de mim, alimento-me. Que é o que acontece com as religiões, com todas essas espiritismos, tudo isso, as religiões, tudo isso, é que ele está-me a trazer uma informação. Ele está a trazer uma informação, e não é. Tem que ser uma sabedoria. E essa sabedoria, eu sou isso, só tenho que acessar a ela. Porque eu sou isso, eu sou a existência em si. Portanto, eu sei o que é a existência, eu sou a existência. Basta estar quieto que eu percebo tudo. Eu não estudei isto em lado nenhum, não li lado nenhum. Eu aponto e as pessoas conseguem chegar lá. Porque nós somos a sabedoria em si. A informação temos que aprender para ter a informação. Não é? Portanto, na investigação deste eu, na observação dele, eu começo-me a separar dele. E começo a perceber, eu não sou isto. Porque eu estou a olhar para ele sem estar acreditando que eu sou isso. Ou seja, só olho. Eu não estou ali a especular, a tentar encontrar alguma coisa, ou fixar essa crença do eu. Não. Eu estou olhando para ele, ele vai perdendo energia. Porque eu energizo, sou eu é que me energizo. Eu sou a fonte de energia. Portanto, eu energizo essa história. Eu começo, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro, tem que ser assim, tem que ser assado. Estou tomando isto como verdade. Então, eu estou criando aí uma, uma história à volta disso. Eu estou tomando aquilo como sendo eu. Eu estou tentando enraizar essa crença. Eu estou tentando estabilizar a crença. E acrescentar mais a essa crença. Para me sentir bem e para não sofrer. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para esses pensamentos. Olhamos para essas crenças que temos. Ficamos conscientes delas. Nós sentimos as sensações que nos fazem pensar. Sentimos-las. E elas começam a desaparecer, as sensações. Os pensamentos começam a aquietar. Com o tempo, cada vez mais eu vou percebendo que eu estou distante dela. Ou seja, eu viro a atenção para dentro e venho à origem do sofrimento. E venho aqui e percebo o sofrimento aqui. Sinto. Eu percebo os pensamentos que me atrapalham, que me geram confusão. Eu olho para eles, eles vão desaparecendo, vão perdendo a energia. Eles vão perdendo a energia, vão desaparecendo, até que chegam a um ponto, eu não acredito neles. Ou seja, eu não tenho mais interesse nenhum neles. É o que nós chamamos a observação. Nós temos a ferramenta que nós conhecemos. O ser humano conhece só o pensamento. Usa o pensamento para tudo. Mas quando nós começamos a perceber isto, nós
percebemos, e aliás é-nos indicado, não é? Observe, observe-se e sinta. E você vai ver como você tira o sofrimento aí. E você atira a confusão, porque a confusão que é o pensamento a tentar encontrar uma solução, que é o que a gente faz. Eu tenho um sofrimento, que é isto? Classifico, arrumo um culpado ou uma razão de existência e tento encontrar uma solução, não é? Mas como isto é tudo no pensamento, eu vou repetir tudo, porque o pensamento eu só consigo acessar à base de dados, àquilo que eu conheço. Então, se eu não sei como é, se eu sofro porque não sei como é que eu vou encontrar uma solução para isso? Então começo a pensar e começo a andar na roda, porque nunca mais sai daí. Então o que é que acontece? Eu não consigo sair daqui, eu fico. Então o que é que eu tenho que fazer? Parar e olhar para isso, olhar e sentir. Isso tudo começa a aquietar, aquieta, aquieta. E quanto mais isto aquieta, mais eu acesso aqui ao que eu realmente sou, à paz interior. Eu começo a acessar a paz interior e eu começo a acessar cada vez mais. Eu começo a perceber paz. Começo a perceber a paz e a quietude sem ter nenhuma razão para elas existirem. E é isso que nós achamos muito estranho. Porque nós estamos habituados a que toda a sensação que nós temos, ela seja proveniente de uma experiência. Sempre. E aqui começamos a perceber, espera aí, isto não tem a ver com nada, eu simplesmente estou percebendo isto aqui. Mas não há experiência nenhuma, não é nenhum pensamento, não é nada que me aconteceu, ou que eu ouvi, ou que vi, ou que qualquer... Não, simplesmente estou aqui, é uma paz interior. Você começa a perceber essa paz interior. Quanto mais você se vai ligando à experiência, mais você vai percebendo essa paz interior. E é isso que nós somos. Esse é o estado natural do ser humano agora. Nem todo mundo está preparado para isso. Eu, como vos falei, 15%. Mas não somos sempre os mesmos. Está sempre a acontecer a mais pessoas, a mais pessoas, a mais pessoas. Nós estamos preparados. Temos acesso a esta paz interior. E nós fazemos o nosso dia-a-dia nessa paz interior. Nessa alegria interior. Muita gente não conhece isto, começa a fazer este caminho porque interiormente, intuitivamente sabe que é isso. Ela sabe que é isso. Sabe que é isso. Isso era o que falavam os profetas, falavam a fé. O que é fé? Eu interiormente, intuitivamente, eu sei. Eu sei isso. Eu sei que há mais qualquer coisa para além disto. Há mais qualquer coisa para além disto. O que é que é? É isso que nós vamos, é isso que nós vamos percebendo à medida que vamos aquietando aqui. É um trabalho interior, é um trabalho que nós temos que fazer no dia a dia. No dia a dia temos que fazer isto, ir parando. De manhã ficar quieto, em silêncio, conforme aquilo que eu oriento. Nós vamos perceber o dia mais quieto. Ao longo do dia ir parando, ir monitorando aqui o peito. E percebendo se está com sensações ou não. E percebendo este movimento aqui. E ficando consciente dele, sentindo, olhando para os pensamentos, olhando para esta confusão. E deixando isto aquietar. Ao longo de todo este tempo de observação e de ficar quieto, nós vamos percebendo isto aquietando e vamos percebendo a sensação desaparecendo e vamos percebendo o pensamento a aquietar. É uma é um é um desmontar, uma coisa que nós não estamos habituados, é este desmontar. Nós estamos habituados a que isto aqui dentro seja permanente, permanente, permanente. Este mal-estar, e de repente começamos a percebê-lo, ele a perder o efeito em mim, e eu a deixar de me prender nele, a ficar quieto. Então começo a perceber que há, para além daquilo que eu estou habituado a ver, para além dos pensamentos e das sensações desta confusão, há uma quietude. Há uma paz interior que eu não estou habituado, que eu normalmente não conhecia.
Mas é com o trabalho interior, com virar a atenção para dentro, com ficar consciente, que desaparece. Claro que há muita gente que já está bastante quieto, que o que tem que fazer é ficar quieto só. Ficar quieto, em silêncio, e deixar tudo isto aquietar. Enviar um pensamento, olha para ele, vai embora, e continua em silêncio. E a transformação vai acontecendo aqui. Mas todo esse que está pronto para fazer isso só, já passou por este estado em que teve que virar a atenção para dentro e ficar consciente de tudo aquilo que acontecia aqui e da sua prisão nisso. Que é exatamente isso, é perder a prisão no que está acontecendo aqui dentro, e então ser livre. Ser livre da prisão nas crenças, no pensamento.